Boa noite a todas e todos. Meu nome é Gabriel, sou do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da UFBC. E a gente está dando abertura à nossa primeira mesa. Então, a difusão das tecnologias da chamada Indústria 4.0 nos países centrais terá implicações profundas para a periferia do capitalismo. O advento dessas novas tecnologias tem o potencial de representar uma nova revolução tecnológica. No caso da América Latina, e do Brasil em particular, essas mudanças significarão duas revoluções tecnológicas de distância em relação às economias centrais. A quinta, das tecnologias da informação e comunicação, iniciada na década de 1970, e a que agora se desenha, que tem entre seus principais motores a inteligência artificial, a hiperautomação e a internet das coisas. Como se apresentam a América Latina e o Brasil frente a esta nova dinâmica mundial? Conseguiremos atualizar nossa estrutura produtiva e da ciência, tecnologia e inovação, ou assistiremos à consolidação de nossa posição periférica dependente? Como o mundo do trabalho será afetado pela indústria 4.0? Qual será o papel das políticas públicas diante das mudanças que virão? Enfim, como enfrentar essas transformações, reduzindo seus impactos negativos e aproveitando as oportunidades para retomar o desenvolvimento brasileiro? Para fomentar as reflexões sobre essas perguntas, no ano que a Organização Internacional do Trabalho completa 100 anos, o Bacharelado em Relações Internacionais da UFBC, por meio de seus docentes e alunos, organizou essa Semana de Relações Internacionais, com o tema Transformações Tecnológicas e as Relações Internacionais, o futuro da produção e do trabalho. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Na universidade, agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, e ao SEX, Centro de Engenharia e Modelagem em Ciências Sociais Aplicadas, sem os quais organizar essa semana não seria possível. Gostaríamos ainda de reconhecer o apoio do Observatório de Política Externa Brasileira, do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial e do Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da UFBC. Agradecemos aos nossos parceiros externos, ao jornal Le Monde Diplomatique, à Fundação Perseu Abreu, pela doação dos materiais, e, em especial, agradecemos à Fundação Frederic Ebert, que, além de nos doar materiais, patrocinou a vinda de vários dos nossos palestrantes. Assim, chamamos para compor a mesa de abertura o coordenador-geral do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da UFBC, Vitor Vilar. A coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais da UFBC, professora doutora Cristine Zanella. A vice-diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, professora doutora Maria Gabriela Martins da Cunha Marinho. O pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura da UFBC, professor doutor Evonir Albrecht. E o nosso reitor, professor Dácio Mateus. Convidamos, então, a tomar a palavra o coordenador do CARI, Vitor Vilar. Boa noite a todas e todos, aos professores que compõem a mesa e à plateia que preenche o auditório da UFABC. Meu nome é Vitor, sou coordenador do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, que no ano de 2019 completa um ciclo de 5 anos de existência, com muito trabalho, empenho e dedicação de todas as pessoas que já passaram por ele. O CARI é uma entidade horizontal,
onde todos possuem responsabilidade pelo que fazem. Por isso, falo aqui também em nome de todas e todos que ajudam a construir a gestão tricontinental 2019. A organização da Semana de RI não seria possível sem a cooperação dos alunos, em constante comunicação com os professores, técnicos administrativos da UFABC e nossos apoiadores. Por isso, gostaríamos de utilizar esse espaço para resgatar a importante função do diálogo, da conversa, da empatia com o outro. O Brasil e as relações internacionais atravessam um turbulento momento, onde as instituições que estudamos na graduação estão gradativamente sendo colocadas em xeque, e a sociedade em que crescemos se encontra em um doloroso momento de inflexão. As transformações das organizações trabalhistas mudam as rotinas das metrópoles. Grandes fluxos migratórios afetam a vida de milhões de pessoas que são obrigadas a migrar, assim como também afeta a rotina da população nas cidades receptoras. Para completar, a economia mundial continua com dificuldade de crescimento, mesmo 10 anos depois do início da última grande crise. Nós, como entidade política, valorizamos muito o poder das interações pessoais e da construção de planos e ideias em conjunto. Buscamos também novas formas de relacionamento dentro do próprio centro acadêmico e também com os alunos e coordenação do curso. Em nossa gestão, estreitamos nossa relação com os discentes ao realizar a assembleia sobre a reorganização do projeto pedagógico da graduação. Também ao promover levantamentos periódicos quanto à demanda por matérias e avaliação pedagógica. Mas não só dentro de temas da graduação. Também iniciamos o projeto Expresso com o RI, onde os alunos podem participar de uma conversa franca e aberta com os professores, além de solidificarmos o CARI TV, projetando os docentes do BRI, não só entre os alunos da UFABC, como também para toda a comunidade brasileira interessada em relações internacionais. Acreditamos também sempre ter procurado manter uma relação amistosa de proximidade com o bacharelado e com outras entidades, não só de relações internacionais, mas da UFABC de modo geral. Com o objetivo de avançar nessa temática, organizaremos o Fórum de Relações Internacionais, com o tema Qual o papel da internacionalista no século XXI? Reforço esse convite a todos os presentes para participar no auditório 005 na próxima quinta-feira, às 14h. No Brasil, os últimos meses trouxeram uma polarização crescente no seio da população. Se tornou comum a dificuldade em estabelecer o diálogo, um ambiente que, sem dúvidas, favorece ao governo eleito e que se fortalece e se constrói através do ódio e da intolerância. Os cortes que afetam não só a UFABC, mas todo o sistema público brasileiro já impactam o dia a dia nas universidades, como a redução de bolsas socioeconômicas e de pesquisa. Tais ações resultam com que muitos tenham que abandonar os estudos, que no limite contribui decisivamente para o aumento da desigualdade no Brasil. Somando-se a isso, o governo busca emplacar o Futurice unilateralmente. Não houve debate público, a população não foi escutada e muito menos conversaram com as universidades e especialistas sobre o tema da educação superior no Brasil. É necessário lutar contra esse tipo de iniciativa que o Futurice se propõe, especialmente pela total ausência de consulta pública e que interfere na autonomia universitária. Eventos como esse que damos o pontapé inicial hoje procuram ir na contramão e não são do interesse do clã Bolsonaro, do ministro da Educação Weintraub ou do guru astrólogo. O ser humano está fadado ao seu momento histórico. Entretanto, a transformação dele depende apenas de nós. Por isso, todo o trabalho empregado na organização da Semana de RI, a primeira feita apenas pela UFABC, a construção coletiva de uma massa crítica organizada, disposta ao diálogo e também ao confronto de ideias, trará a força que é necessária para resistirmos ao cenário atual, que, sem sombra de dúvidas, superaremos. Muito obrigado. Passamos agora a palavra para a coordenadora do BRI, professora Cristine Zanella. Obrigada. Estimados alunos e alunas da UFABC, em nome de quem eu cumprimento todos e todas as participantes dessa Semana Acadêmica de Relações Internacionais. Prezados colegas, professores e professoras do Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC, em nome de quem cumprimento todos os professores e professoras que se encontram nessa sala. Prezada professora Hebe Bessuri, em nome de quem cumprimento todos os professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, que vêm ao UFABC nestes dias para nos provocar com o melhor da produção acadêmica, científica, nacional e internacional. Senhora vice-diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC, professora doutora Maria Gabriela da Silva Martins Cunha Marinho. Senhor pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura, professor doutor Elvanir Albrecht. Vito, presidente do Centro Acadêmico. Excelentíssimo senhor reitor da UFABC, professor doutor Dácio Mateus. Muito boa noite.
Os tempos desafiadores em que vivemos, no mundo, no país, na comunidade, na nossa universidade, têm marcado com um tom grave os nossos trabalhos, as nossas reflexões e todas as nossas falas. Esse espírito de inquietação com o mundo em que vivemos e que nos vive, certamente encontrará eco nas palestras, nas mesas de discussão, nos grupos de trabalho, nos minicursos, em todas as muitas atividades desses dias. Entretanto, o momento que vivemos no Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC exige que eu me pronuncie num tom absolutamente entusiasmado. Nesta semana, nós, que somos avaliados como um curso de conceito 5, máximo pelo MEC, confirmamos também o conceito máximo no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que já tínhamos obtido em 2015 e confirmamos mais uma vez. Nesta última aferição, 105 cursos foram avaliados e somente 6 ficaram com a nota máxima. Entre estes, o BRI. Os demais cursos da UFABC avaliados também ficaram muito bem colocados, demonstrando a qualidade e a dedicação do trabalho de nossos professores e professoras e a dedicação e o esforço dioturno dos nossos alunos e alunas. Isso demonstra também que a política de inclusão social, de acolhimento, de interdisciplinariedade, as marcas da UFABC e também os nossos desafios diários nessa instituição se alinham muito bem com a excelência acadêmica. É também num tom entusiasmado que eu me dirijo a vocês nessa semana em que as eleições da coordenação dos cursos do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas tiveram seus resultados divulgados. Este momento confirmou a condução do professor Diego Aze como vice-coordenador e a minha como coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais da UFABC para os próximos 2 anos. Já vínhamos exercendo pro tempore a coordenação e essa confirmação nos recarrega do senso de compromisso com a defesa intransigente da condução da educação pública de qualidade e da autonomia, da importante autonomia universitária. Eu agradeço e parabenizo nessa oportunidade, creio poder fazê-lo em nome de todo o corpo docente e discente do BRI, os colegas Tatiana Berenger e Antônio Marcos Roseira, respectivamente coordenadora e vice-coordenador do BRI entre 2017 e 2019, que de forma sempre muito engajada e comprometida, conduziram assertivamente o curso ante os desafios que se colocaram nas várias frentes do ensino, da pesquisa e da extensão. Agora, uma breve palavra sobre o tema da nossa semana. Aqui no BRI, o internacional, da forma como eu vejo, o internacional que pensamos não está flutuando num mundo exterior, idílico, e com o qual nós temos pouco contato. O internacional que pensamos aqui está transpassado e dialoga incessantemente com o doméstico. Por isso, esse curso, além das abordagens clássicas, importantes e cânones do saber acadêmico, acolhe e promove um olhar aberto e comprometido com temas que podemos chamar de periféricos, mas nos entendamos bem, periféricos num sistema internacional que tem como referência um centro dinâmico econômico que nos coloca e nos define como os outros. Nos preocupamos com temas e abordagens que valorizam um olhar questionador e crítico. Nos preocupamos com temas e abordagens que são, para nós, o nosso centro. Nossos temas e abordagens colocam claramente o sentido de produzirmos e difundirmos conhecimento no Sul. O nosso conhecimento não está deslocado num internacional distante. O nosso conhecimento é instrumento para pensarmos o internacional no Sul, a partir do Sul, e enfrentar os problemas do Sul. É informados por essa inspiração que um tema como este, transformações tecnológicas e as relações internacionais, o futuro da produção e do trabalho, tem lugar nesta semana acadêmica. Organizamos uma semana que pensa o trabalho como uma dimensão fundamental e fundante dos mais diferentes níveis de existência humana, desde o trabalho pensado na sua dimensão mais concreta, do chão de fábrica e da venda da força dos entregadores de comida por aplicativo, e tantas outras experiências do mundo do trabalho, até a dimensão mundial, a divisão internacional deste mundo do trabalho que se transforma dioturnamente. Pensamos o internacional como perpassado por todas essas dimensões nessa semana. Como diria o pensamento feminista nas relações internacionais, o internacional é pessoal. O internacional não está somente lá fora, quando ultrapassamos as fronteiras do Brasil. Ele está aqui,
na Avenida Kennedy, nas nossas casas, definindo o espaço que podemos ocupar enquanto indivíduos, enquanto trabalhadores, enquanto grupos e enquanto nações. Finalizando, eu não poderia deixar de registrar um profundo agradecimento às autoridades pela presença e pelo apoio da UFABC, da PROEC, do SEX. Um agradecimento aos nossos apoiadores, à Fundação Friedrich Ebert Stiftung, um agradecimento à Fundação Perseu Abramo, ao Le Monde Diplomatique Brasil, ao Observatório de Política Externa Brasileira, ao Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais e ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. Um agradecimento especial aos professores e alunos da Comissão de Organização desta semana, o que faço na pessoa da professora Ana Tereza Marra, força serena e incansável na estruturação e condução desse evento. Um agradecimento ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais, fundamental em todas as etapas para que essa semana aconteça. Agradeço também aos conferencistas e painelistas, e, finalmente, um agradecimento ao público acadêmico e da sociedade civil que nos prestigia com sua presença e com seu apoio. Obrigada, e a todos e todas nós, uma linda semana de atividades. Passamos, então, a palavra à vice-diretora do SEX, professora Maria Gabriela. Boa noite a todas e todos. É sempre um prazer estar aqui representando a direção do centro. O professor Hark, infelizmente, está em afastamento por cumprindo uma obrigação institucional, mas ele fez questão de que eu transmitisse aqui, né, os cumprimentos para docentes, discentes, enfim, para a universidade por esse momento. Eu vou fazer uma fala muito breve aqui e dizer da minha satisfação, do meu encantamento de estar aqui neste momento. Não só pela representação institucional do SEX, mas, sobretudo, por uma das grandes oportunidades que eu tive na vida, que foi ter sido favorecida pela orientação da professora Hebe Vessuri. Né? No meu mestrado, no período em que ela esteve aqui no Brasil, curto período, infelizmente, para o Brasil, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, a professora Hebe Vessuri, ela deixou um legado muito intenso e muito profundo, que, ao meu ver, é dos grandes ensinamentos que a gente pode obter na academia, que é o compromisso político e associado, evidentemente, à sua envergadura intelectual. Ela é uma referência hoje, não só no campo acadêmico, no campo da sua produção, mas uma referência política exatamente pelo engajamento dela, o compromisso dela com a América Latina. É uma professora que teve, né, e tem, né, um amplo trânsito internacional, muitos convites e muitas inserções, né, nas principais universidades do mainstream. Né? Obviamente, eu estou falando aqui de um mainstream do capitalismo de alta performance, e ela sempre dedicou uma atenção e uma opção, né, preferencial por estar, obviamente que também, né, existe um mainstream aqui sul, mas fundamentalmente voltado para esse compromisso político, para esse compromisso que é um compromisso existencial. Então, eu quero passar a palavra brevemente, porque é uma emoção e é uma grande privilégio, eu não gosto muito dessa palavra, mas, de fato, foi um grande privilégio a breve convivência que nós tivemos, né, nesse período aí de 4 anos, e depois, ao longo das décadas subsequentes, algumas oportunidades, né, de manter alguns vínculos e manter algumas interlocuções. Então, de fato, ter a professora Hebe na Universidade Federal do ABC, com o projeto que nós conseguimos hoje, né, levar adiante, com os frutos e com, né, enfim, a vitória que nós carregamos, que este é um projeto vitorioso, eu queria também assinalar que boa parte desse projeto, dos fundamentos, né, da dimensão conceitual desse projeto, é uma discussão e um debate do qual a professora Hebe também tem participado desde os anos 80, né, enfim, e até anteriormente, porque o seu engajamento nessas questões das transformações, das mudanças tecnológicas, dessa mudança, né, desses grandes modelos, isso já é muito anterior. Então, eu queria deixar bem assinalado e bem registrado que esse é um momento, assim, particularmente oportuno para a nossa universidade, para
esse grupo de alunos, alunas e docentes que estão aqui, porque, de fato, nós estamos tendo a oportunidade de presenciar, né? Vamos ter aqui uma noite que eu tenho certeza estará demarcada como um momento de grande relevância para a reflexão e para o compromisso que a professora Hebe sempre teve com essa América Latina tão, né, sofrida, para não usar outros termos, mas, ao mesmo tempo, que se renova, que se reconstitui, que se reconstrói permanentemente. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez às professoras e aos professores do curso de Relações Internacionais pela oportunidade de representar o SECS, a direção do SECS, e agradecer também à professora Hebe Vessuri pelo convite que ela aceitou de uma forma tão generosa como lhe é sempre muito característico, né? Muito obrigada. Agora, passamos a palavra ao pró-reitor adjunto da PROEC, professor Evonir. Boa noite a todas e todos. Tá? É sempre um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Trago as saudações do professor Leonardo também, que também está em compromissos externos, está afastado. Saúdo o nosso reitor, professor Dácio, e saúdo as demais autoridades e também os professores e professoras presentes aqui, discentes e público externo. Quero dizer que primeiramente, quando eu li a temática, eu achei assim um tanto quanto provocadora, vamos dizer assim, porque quando se discute, né, as transformações tecnológicas e as relações internacionais, eu falo que eu tenho 26 anos de carreira como professor. E nesses 26 anos, eu já vivi várias transformações, várias coisas se tornaram obsoletas rapidamente, e uma delas, que eu acredito que a gente tenha que resgatar urgentemente, são as relações humanas. As relações humanas, elas acabaram ficando obsoletas. As pessoas não conversam, às vezes elas estão na mesma sala e estão conversando por meio de tecnologia. Muitas vezes, as famílias vão visitar os seus entes e todos os membros da família ficam sentados, um conversando com o outro, utilizando a tecnologia e, na realidade, não usam daquilo que lhe tem de mais precioso, que é o ato de trocar ideias. E o futuro da produção e do trabalho, esse realmente é um dilema, porque eu sempre comento para os meus alunos que façam a escolha que fizerem, escolham algo no qual se identificam e no qual se realizam. Porque, caso contrário, essa relação ela vira um instrumento de tortura. E acredito que, assim como eu, a maior parte de vocês não idealiza isso. Idealiza que o trabalho seja, sim, um meio de realização profissional, pessoal, intelectual e reticências. Porque são várias as frentes que a gente poderia citar. Quero também agradecer o convite, dizer que a PROEC está sempre de portas abertas, tá? E por que não dizer, né? Relações internacionais é a melhor forma de transpor os muros da nossa universidade. E é consolidar lá fora aquilo que a universidade deve fazer e aquilo que ela vem tentando solidificar e compor. Dialogar com a sociedade externa e se fazer respeitar, compreender e perceber que sem a sociedade, a universidade não é ninguém. E nós, da extensão, né, pelo artigo lá 207 da Constituição, que reza a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, nós temos sim que fortalecer um ao outro, caso contrário o tripé não se sustenta. Tá? Parabéns, muito obrigado. E tenham uma ótima semana. Por fim, passamos a palavra ao nosso reitor, professor Dácio Mateus. Boa noite
a todas e todos. Queria cumprimentar o nosso pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, professor Evonir, nossa vice-diretora do SEX, do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas, Maria Gabriela, nossa coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais, professora Cristine, nosso aluno presidente do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, ou representante do Centro Acadêmico, coordenador geral, o aluno Vito Vilar. Queria cumprimentar a convidada da semana, professora Hebe Vessuri, que tive o prazer de conhecê-la nessa tarde, e sabemos que temos amigos em comum, ou seja, o mundo é de todos nós. E nos cruzamos em vários momentos. Então, é um prazer muito grande recebê-la na Universidade Federal do ABC, e queria cumprimentar aos professores, alunos, alunas, técnicos administrativos, servidores terceirizados, que com certeza estão apoiando a realização dessa semana. É sempre um prazer estar fazendo aberturas de eventos dessa natureza na UFABC. E, ultimamente, eu tenho tido um sentimento misto, de prazer, mas de apreensão. Porque, a todo momento, nós estamos e devemos continuar semeando esperança. E quando vejo esse auditório, vejo as atividades acadêmicas da universidade, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que estamos construindo, estamos fazendo o que é o nosso trabalho, nosso labor diário, que é de fazer ciência, construir o conhecimento, praticar a pesquisa, o ensino, a extensão, nossas relações com a sociedade. E, ao mesmo tempo, uma certa angústia de ver o risco que estamos todos correndo de perecer, não acabar, não anular, mas perder valores pelo caminho, perder pessoas pelo caminho, em função de políticas equivocadas, míopes, que estão, infelizmente, à frente de tomadas de decisão no nosso país, no que diz respeito, sobretudo, à educação, à ciência e à tecnologia. Na verdade, eventos dessa natureza nos trazem justamente a esperança de que estamos construindo cada vez mais pessoas comprometidas com a ciência, a tecnologia e o compromisso de transformação do nosso mundo, das nossas relações, na perspectiva de um país melhor e de um mundo melhor. Nós ouvimos aqui a importância do projeto pedagógico da universidade, do projeto interdisciplinar, que nos garante justamente a convivência com os diferentes saberes, com as diferentes perspectivas, e o que nos garante e nos propicia uma construção mais referenciada do próprio conhecimento e da ciência que nós praticamos na universidade. Nós ouvimos referência ao processo de escolha dos nossos dirigentes dos cursos. Quero parabenizar os novos dirigentes, o que mostra o apreço que a universidade tem pela democracia e pela participação da sua comunidade nas diretrizes da direção da própria universidade, em defesa, em nome da nossa autonomia. Quero parabenizar o desempenho dos cursos, que na verdade não é só dos professores, senão
sobretudo, dos nossos alunos e parabenizar o protagonismo dos nossos alunos na organização de um seminário, de um evento como esse, na organização das nossas atividades e o protagonismo do corpo discente na construção do próprio projeto pedagógico da universidade. São valores que, na verdade, aqueles que não são afeitos ao diálogo, não são afeitos à democracia, não são afeitos à ciência, não têm coragem de enfrentar. Então, usam, muitas vezes, de mecanismos atropelados, de mecanismos autoritários, para tentar impor visões que não resistem ao diálogo, não resistem à discussão, ao embate científico. Então, é com muito prazer que vejo a abertura dessa semana acadêmica de Relações Internacionais como uma das atividades que já vem se tornando tradicional, se é que é possível falar em tradição numa universidade de tão poucos anos. De 13 anos, que acabamos de completar nesse setembro passado, mas que já tem a sua marca, que seja uma tradição, mas que não sejam dogmas, que sejam, na verdade, tradições a serem cultivadas e a serem exercitadas sempre na perspectiva da renovação, da autocrítica e da construção cada vez maior. O tema não poderia ser mais oportuno, ainda mais num país que acaba de passar por uma reforma trabalhista profunda, que já começamos a sentir seus reflexos, mas com certeza ainda sentiremos mais os seus impactos e reflexos, e num mundo globalizado, em que a indústria 4.0 vem justamente na perspectiva de melhoria das condições, da qualidade de vida humana, pelo menos deveríamos encará-la nessa perspectiva, ela traz impactos sociais, impactos ambientais, impactos políticos sérios. E num país que se fragiliza nas suas relações trabalhistas, sem dúvida nenhuma, esses impactos são muito potencializados. Então, a inserção da universidade, da comunidade acadêmica, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes, na reflexão sobre esses temas, não poderia ser mais pertinente, dada a conjuntura que vivemos e que, obviamente, todo mundo está submetido. Então, tenho certeza que essa semana será extremamente produtiva. Quero cumprimentar também os demais palestrantes, conferencistas, convidados que vão contribuir para essas reflexões e desejar a todas e a todos um bom evento. Obrigado. A professora Maria Gabriela pediu a palavra, então, por favor, professora. Bom, quebrando o protocolo aqui, na verdade, foi uma fala inicial minha de improviso e eu deixei de assinalar dois aspectos que eu acho relevantes aqui para constar. O fato de que uma das nossas disciplinas obrigatórias, que é a CTS, a professora Hebe é uma das grandes expressões desse campo, então eu acho que isso é importante, que a gente tenha claro as conexões entre a professora que aqui está hoje e esse campo, do qual o professor Evonir também é hoje um militante engajado, quer dizer, já de algum tempo, e essa é uma dimensão, uma característica da nossa universidade, e também completando que, além de mim, nós temos alguns outros professores e professoras, alguns até que já não estão mais na universidade, que também são fruto do trabalho pioneiro da professora Hebe e do professor Amilcar Herrera na Unicamp, que são professores que estão aqui, inclusive alguns já de terceira geração, já orientados por orientandos que foram de segunda ou terceira ou quarta turma. Era só esses pormenores, é que a emoção de 30 anos, ver 30 anos, 30 e mais, 32 anos passando aqui,
obscurece algumas informações que eu acho que são relevantes para fazer as conexões, né? Era só isso, e peço desculpas aí pela quebra de protocolo, mas acho que a nossa universidade permite a gente essa informalidade, né? Obrigada. Bom, muito obrigado aos convidados pelas palavras. E, dessa forma, declaramos aberta a Semana de Relações Internacionais da UFABC. Disfaçamos agora a mesa de abertura, por favor. Peço aos convidados que tomem assento na plateia para podermos dar início à nossa conferência de abertura. Gente, só lembrando, ao final da nossa conferência de abertura vai ter um coffee break ali no Beta, então estão todos convidados. Bom, agora convidamos para compor a nossa conferência de abertura o advento da indústria 4.0 e implicações sociais, a professora doutora do Bacharelado em Relações Internacionais da UFBC e coordenadora da Semana de Relações Internacionais, Ana Teresa Marra. Convidamos também a nossa convidada, professora doutora Hebe Vessuri, antropóloga social argentino-venezuelana, pesquisadora emérita do Instituto de Investigações Científicas, no Centro de Estudos Sociais da Ciência, atualmente pesquisadora do Centro de Investigações de Geografia Ambiental da Universidade Nacional Autônoma do México, e investigadora principal do CONICET, no Instituto Pentagônico de Ciências Sociais Humanas, e professora visitante da Universidade dos Andes, em Bogotá. Hebe tem contribuído para o surgimento e consolidação do campo de estudos sociais da ciência e tecnologia na América Latina. É autora de 33 livros e centenas de artigos, capítulos de livros e relatórios sobre a dinâmica da ciência para além das nações centrais ocidentais. Sua análise do papel da ciência em diferentes contextos sociais apela fortemente a questões centrais da política pública contemporânea. Em 2006, recebeu em Caracas o Prêmio Nacional de Ciência da Venezuela. Em 2014, em Buenos Aires, o Prêmio Oscar Varsavsky, a sua trajetória científica no campo dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, concedido pela Sociedade Latino-Americana para o Estudo Social da Ciência. E em 2017, em Boston, o Prêmio John Desmond Bernal, a contribuição distinta no campo dos estudos sociais da tecnologia da ciência e tecnologia da Sociedade para o Estudo Social da Ciência, 4S, bem como a distinção honrosa do mérito científico em Boston. Por favor, professora, pode ir para a mesa.
Oi, boa noite. Bom, eu não sou assim muito experiente em agradecer todas as pessoas que têm estado aqui, e o protocolo indica que eu começo pelo reitor e continuo por as várias autoridades que estavam aqui na mesa, e os professores, os estudantes. Não sei falar isso, vocês vão me perdonar, mas acho que não posso me exprimir assim com toda a emoção, o valor que estou dando a esta visita. Vocês não imaginam, porque é uma coisa que já faz muitos anos, desde antes da criação desta universidade, que já estava interessada nesta universidade, porque é um modelo um modelo coletivo, um modelo de um grupo social que tinha uma ideia, um projeto que respondia a toda esta realidade do cordão industrial de São Paulo. Isso foi uma inspiração para muitas coisas que nos fizeram aprender muito. Mas eu nunca consegui vir para cá e nunca consegui que alguém da universidade fosse para a Venezuela, onde eu morava nessa época, que estavam trabalhando sobre, justamente, modelos institucionais universitários, para fazer as coisas um pouco diferentes e um pouco mais efetivas, mais eficazes, para o que nós achávamos que eram as necessidades e a contemplação das realidades de nossa América, não? Então, hoje para mim é fantástico. Eu não sei se vocês vão gostar, vão aprender alguma coisa da palestra que vou dar agora, mas para mim é um aprendizado enorme e uma satisfação grandíssima poder estar aqui compartilhando com vocês. Assim que eu agradeço muito a sua presença e a possibilidade que tem me dado todos os amigos aqui da universidade, começando por você, que esteve aí na frente, fazendo convite e tudo mais. Então, fantástico, agradeço muito. E agora vamos tentar nos comunicarmos, se consigo olhar, enxergar aqui o que eu tenho escrito. Bom, o convite é falar sobre a Revolução Industrial. Mais perto? Ok. Eu não me entendo bem eu mesma, não? Bom, e tentar explorar um pouco as implicações sociais deste advenimento da indústria 4.0, não? Então, nosso problema hoje é justamente tentar conversar um pouco, trocar ideias com vocês sobre esta questão. Eu tenho o texto, não sei se é melhor ou pior, eu vou submeter vocês a meu portunhol, ou aquele que resta do meu portunhol, que em alguma época, quero acreditar que foi um pouco melhor, Maria Gabriela, não sei não, mas está escrito em inglês, tá? E o texto está em inglês e eu vou falar em portunhol. Esperemos que se entenda. Bom, eu começaria com uma descrição um pouco do problema que temos entre as mãos hoje, não? Que é esta indústria 4.0. As mudanças, as tendências tecnológicas na manufatura, marcadas pelo internet das coisas, como se falou em algum momento, a inteligência artificial, a robótica, a analítica de Big Data, estão transformando os processos industriais nos padrões daquilo que é conhecido como a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ou a manufatura inteligente, são todos sinônimos para nos referirmos a esta temática, não? Que tem a ver com o novo paradigma digital na produção, que aparece como uma tendência imparável, não? Muitos dos instrumentos técnicos já estão disponíveis. Isso é uma coisa interessante da realidade atual, não? Mas a novidade, eu acho que consiste em que facilita
possibilita novo horizonte nos modelos para os negócios, para os serviços, para os produtos personalizados. Não tudo está bem, apesar das promessas nesta área. Se bem a imprensa não sei como se chama, científica, ainda está cheia de novas descobertas, isto não é a primeira vez que uma nova revolução tecnológica promete bem-estar social e uma redução da pobreza. Nós já ouvimos isso, já limos isso, já experimentamos isso em outros momentos da história. Então, assim, por exemplo, com a energia nuclear, desde a pós-guerra, prometeu gerar, não sei como, gerar ou generar? Gerar, sim. Abundante energia barata. Nos 60 e nos 70, a Revolução Verde na agricultura fez a predição também de acabar com a fome. Mais recentemente, tivemos as promessas do cuidado, da atenção de saúde, com a biomedicina, com a engenharia genética. Todos estes contrastam com um incremento da pobreza e da desigualdade no mundo nos últimos 50 anos. Não? Evidenciando que os frutos do avanço científico-tecnológico são, de fato, apropriados de maneira muito assimétrica, muito desigual. Nos países latino-americanos, vemos que os países mais industrializados da região manifestam uma preocupação incipiente, na verdade, sobre todas essas tendências tecnológicas nas discussões acadêmicas e nas agendas industriais e de inovação. E se bem ainda há muitas conversas sobre participação pública, é duvidoso que há realmente uma mudança de visão. Não? Nós estamos enxergando problemas a fundo aqui. Alguns autores falam que o que aparece como uma mera mudança retórica, uma nova maneira de educar o público, que seria o gatopardismo de Lampedusa, não? Mudar para não mudar. Então, aí estamos em problemas. Não? Então, qual é um enfoque social da questão, quando estamos falando de implicações sociais do negócio? Bom, eu acho que esse enfoque social é importante porque quando falamos que precisamos expertícia, habilidades na avaliação das tecnologias, que é diferente das habilidades para o domínio da tecnologia. Nós queremos avaliar a avaliação das tecnologias, saber quando e como certas tecnologias são mais úteis do que outras. Se os produtos que já estão no mercado generam alarma por seus possíveis aspectos negativos para a saúde, para o ambiente, se todos esses são, como se diz, bypasseados, não sei como se fala isso em português, os impactos econômicos e aqueles derivados da formação de monopólios transsetoriais novos deveriam sacudir mais e criar mais incertezas sobre esse futuro que está já quase que conosco. A falta de capacidade para avaliar tecnologia a nível local é realmente um problema, porque os cientistas, os tomadores de decisões, não têm chance de ganhar uma compreensão dos problemas tecnológicos, então devem confiar em experts
não expertos, que desses somos muitos, mas expertos em sério, que a menudo têm interesses pessoais, têm interesses de grupo, têm vested interest, em particular em desenvolvimentos tecnológicos. Então, o princípio de equidade requer que ofereçamos aos atores mais fracos a possibilidade de fortalecer seus argumentos através de financiamento de uma expertise contrária. Pero em países sem fortaleza científica, isso é muito difícil. E temos países com fortalezas relativas, não? Mais ou menos, menos de menos, etc. Não? O meu ponto, se quiser, principal, o que eu gostaria que vocês levaram para casa, é que ainda precisamos uma reflexão crítica adequada nas implicações sociais da digitalização. Áreas de pesquisa incluem trabalho, inovação e criação de valor, contratos e responsabilidade nos mercados digitais, a governança e a marcar as pautas de normas, e valores aqui, a mudança tecnológica, conhecimento, educação e desigualdade social. Também temos os problemas da democracia, da participação e a esfera pública. Sim, é um combo, um pacote complexo. Os pesquisadores já estão explorando tais questões, como a prática corrente de vender dados privados e perguntar se isto deveria ser aceito ou não, se deveria ser promovido ou prevenido. Também estão procurando entender como as fake news estão mudando os mídias de expressão e de publicidade. Também estão pesquisando que digitalização do lugar de trabalho vai significar para a gente trabalhando na indústria, na logística e no setor serviços. Já tem gente, naturalmente, trabalhando sobre isso. Mas a questão que preocupa muita gente surge do temor, do medo, que eles rapidamente virem supérfluos, porque as máquinas vão tomar conta de um monte de seu trabalho. Esse temor está justificado? Sim e não. Há muito trabalho que vai mudar dramaticamente, inclusive nas ciências. Algumas ocupações vão sumir, desaparecer completamente. Mas não será a primeira vez que isto tem acontecido. Ha havido todo um processo de upheaval, como se diz, não me lembro, vocês sabem, desde a Revolução Industrial. Hoje, a automação continua a incrementar-se e a digitalização é uma manifestação excepcionalmente poderosa deste processo. Mas não só vai fazer que alguns trabalhos fiquem supérfluos, mas também vai criar novos trabalhos. Alguma gente, não todos, são conscientes deste problema e estão trabalhando para assegurar que o princípio de solidariedade continue a aplicar-se numa sociedade digitalmente em rede. Não? A parte do mundo do trabalho, os principais desafios da transformação digital estão na área de sustentabilidade. Primeiro de tudo, precisamos assegurar o futuro do planeta, como se fosse, não? Então, aí podemos enfrentar outros problemas. Precisamos usar a digitalização para ajudar a conseguir objetivos, metas, goals de sustentabilidade. Hoje,
há já pesquisa que explora a segurança dos sistemas digitais e modos de fazê-los mais resilientes ao mau funcionamento, aos cortes ou aos ataques. Não? Como podemos obter advertências avançadas destes riscos? Bom, isso é difícil. Toda tecnologia envolve riscos. O problema é que os riscos conectados à informação e comunicação, a tecnologia de informação e comunicação, a menudo são varridos, como se diz, por baixo do tapete. Não? Precisamos, então, ser completamente abertos sobre qualquer incidente digital e fracasso digital. Para, ao compartilhar esta informação, podemos ajudar a fazer mais fácil desenvolver os sistemas digitais confiáveis. Então, o que acontece com aquilo que se chama de internet das coisas, ou industrial internet? A internet industrial articula o mundo digital com aquele das máquinas. Combina o sistema industrial com o avanço da computação, facilitando a coleção de grandes volumes de dados através de máquinas. A principal característica do Internet das Coisas é a integração de várias tecnologias de identificação e seguimento, tais como os sensores sem fios, os actuators integrados, os desenhos portáteis e sistemas de controle digital empregados para rastrear produtos na produção em cadeia. Não é só novas tecnologias, mas também a combinação das existentes em um novo sentido. Desafios complexos envolvem múltiplas disciplinas, a interdisciplinaridade se encontra no desenho, na produção, nos modelos de negócios, constituindo sistemas de conhecimento e técnicas com uma visão de trabalho colaborativo. Né? Então, podemos fazer uma breve resenha de onde é que nós estamos no mundo nesta matéria, nesta temática. Para entender melhor, então, onde estamos, uma referência muito breve às estratégias e programas adotados na Alemanha, nos Estados Unidos, na comunidade do País Basco e a China, pode ser útil, e também na nossa América, o que acontece com o México e com o Brasil, naturalmente, nos interessa. Se vemos a Alemanha e algumas razões para seu sucesso, vemos que, apesar dos altos custos de mão de obra, de matéria-prima e de energia, a Alemanha tem fatores favoráveis como a sua locação geográfica e, em geral, uma força de trabalho bem preparada e motivada, e um sistema, uma estrutura produtiva dinâmica de firmas de diferentes tamanhos e ramas da indústria. Não? Os setores manufatureiros chaves na Alemanha são produtores de máquinas ferramentas, de máquina eletrônica, de indústrias químicas e automotrizes, e a fabricação de equipamento óptico, médico e de precisão. O sucesso da manufatura alemã não é um acidente. No seu desenho e implementação de políticas públicas, o governo federal esteve diretamente envolvido através do Ministério de Educação e Pesquisa e de Economia e Energia, que implicaram na formação de redes de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, e de Economia e Energia, estimulando a formação de redes de P&D com a intenção de orientar a manufatura digital para a interconexão de produtos, cadeias de valor e modelos de negócios. O papel
ensino continuado, dos trabalhadores, compartilhados por os atores sociais da indústria, sindicatos, grandes firmas, governo federal, centros tecnológicos, universidades, contribuiu para reforçar os vínculos entre os setores público e privado para orientar o financiamento da indústria 4.0. A digitalização na Alemanha não é um fenômeno recente, novo. Ha estado desenvolvendo na indústria por anos e também tem implicações muito profundas, porque questiona os limites entre a indústria e os serviços e facilita a entrada da indústria na indústria de novos atores com, ou sim, melhor, sem capacidades produtivas. E isso é muito interessante neste caso. Os efeitos das mudanças nos métodos de trabalho e de produção revelam a presença de uma evolução, aí mais do que uma revolução. Nos Estados Unidos, vemos que, ainda que continua sendo o maior produtor manufatureiro, sua participação diminuiu marcadamente na manufatura de valor agregado na passada década, uma perda que beneficiou os países do sudeste da Ásia e que incluyó a India y mayormente, o mayor medida, a China, ¿no? Sin embargo, no me lembro como se dice, hay factores que experimentan un grande crecimiento, como es el caso de las industrias química y farmacéutica. Y aquí, entonces, lo que vemos que la estrategia de Estados Unidos se focalizó en desenvolver a manufatura avançada através do uso e da coordenação de informação, automação, computação, software, sensores e funcionamento em redes, que fazem uso de materiais de vanguarda e capacidades emergentes ligadas com as ciências físicas, a biotecnologia, a nanotecnologia, a química e a biologia, bases fundacionais da convergência de conhecimento, tecnologias e pesquisa multidisciplinária. Não? Mas o que é interessante é que nos Estados Unidos se deram conta de insuficiente qualificação da força de trabalho, que quando eles detectaram isso, e se fala, Accenture falava de 80% dos trabalhadores carecem de habilidades básicas para tomar vantagens plenas do smart manufacturing, da inteligência, da manufatura inteligente. Não? Os executivos de manufaturas reportam uma brecha, não sei como se chama, sim, brecha, não? Significativa para encontrar talentos com as habilidades requeridas, inclusive para fazer trabalhos de 3D. E, entre outras coisas, vemos também um incremento de políticas de imigração seletiva para captar a melhor mão de obra que saia mais barato para fazer as coisas que eles precisam fazer, não? Porque vemos na atual política dos Estados Unidos que tem uma doble face, porque por um lado se fala de rejeitar a migração massiva, mas é a migração de capital social não qualificado, não? Então, aqui vemos uma situação na qual participam os colégios comunitários, que são fator muito importante na história tecnológica dos Estados Unidos para melhorar as capacidades do pessoal da indústria. E tem mais da metade dos community colleges nos Estados Unidos, 1.600 community colleges, que realmente estão trabalhando de maneira muito séria, com muito suporte, para melhorar essa condição e superar a falta de capacidades nesta área. Mas aí tem vocês da National Science Foundation, tem
instituições como DARPA, que é a agência de pesquisa sobre projetos de defesa avançados, etc., que estão trabalhando e apoiando todo este desenvolvimento que Estados Unidos está conseguindo fazer. Tem um consórcio internacional com grandes companhias como a General Electric, a IBM, Cisco, Intel, AT&T. Assim que é uma coisa bem com força, não? Tratando de impor o novo modelo organizacional. Então, aqui o que vemos são mais de 1.200 companhias, agências de governo, organizações non-profit e acadêmicos de distintas instituições de ensino e pesquisa superior, com uma visão interdisciplinária que facilita a colaboração multinível e que responde às necessidades da indústria e à difusão do conhecimento. Não? Mas depois temos a China, que desde 1999, desde o final do século XX, com a etiqueta de Going Global, de sair na frente com uma política global, a China estimulou o investimento no estrangeiro por suas firmas para se beneficiar das vantagens da globalização. Com o desenvolvimento de novos tipos de industrialização, urbanização e modernização agrícola, uma demanda interna, uma demanda doméstica deprimida, foi assim reativada, estimulando a fabricação na China. E houve uma demanda que cresceu em diferentes setores. Não? E isso é muito interessante porque vemos onde está a China hoje. E aí temos políticas claras do governo. Em 2014, o presidente da Academia de Engenharia apresentou o General China Plan, que constituiu uma estratégia de desenvolvimento para a manufatura. E em 2015, o governo lança o Made in China 2025 Initiative, com o propósito de fortalecer o setor manufatureiro, apostando para a manufatura inteligente e a consolidação da indústria 4.0. Mas a ideia era virar líder mundial em 2050, dá um período. Você vê como está pensando-se no longo prazo. Não? Investimento na automação e digitalização coloca os fundamentos para uma nova industrialização no país. Devemos reconhecer que o investimento na indústria manufatureira tem se duplicado desde 2005. Isso não é pouca coisa, são poucos anos. Não? E transformaram a China no maior produtor de robôs industriais, que, por sua maior parte, entraram em uso em 2018 já. Não? O apoio estatal é integral e cobre quase todas as ramas da indústria, se bem que o desenvolvimento da indústria aeroespacial, a manufatura de maquinária para a indústria e a manufatura dos automóveis é prioritária. Então, aí temos que pensar que houve um bom timing, não? Porque o modelo da indústria 4.0 apareceu no momento adequado na China, não só pela competitividade da produção, cujo crescimento se associa a condições altamente contaminantes do ambiente e na procura de novas soluções para a mobilidade sustentável, para megacities, para megacidades como Beijing e como Xangai. Mas ainda enfrenta muitos problemas, tais como uma estrutura industrial imensa, com uma tecnologia relativamente atrasada e um excesso de produtos de baixa qualidade, além de uma falta de tecnologia central, com um baixo grau de informatização, que é intensivo em trabalho no extremo mais baixo da cadeia industrial.
uma capacidade inovativa independente da manufatura chinesa não é sólida. O coração tecnológico e as melhores equipes dependem de fontes estrangeiras. Só 3 de 10.000 firmas chinesas têm seus próprios direitos de propriedade intelectual para suas tecnologias básicas. Partes, componentes e software do sistema dependem de importações. Em 2013, 80% dos chips eram importados. As computadoras recentemente han virado o produto mais importante comprado de outros países, ainda mais que o petróleo. Atualmente, a China é o maior produtor e consumidor de carros, de automóveis. O desenho de veículos, partes e P&D são controlados pela Mercedes-Benz, General Motors, Toyota e outras firmas multinacionais. Perto de 90% das exportações chinesas de produtos de alta tecnologia correspondem a firmas estrangeiras, ainda hoje. A China está correndo a toda velocidade para construir sua competitividade global em conhecimento, em setores intensivos em conhecimento, com o propósito de consolidar a sua liderança internacional em TICs, em tecnologias de informação e comunicação, para o 2050. Atualmente, bate a União Europeia em gastos de P&D como parte do produto interno bruto. Produz quase o mesmo número de publicações científicas e tem mais PhD em ciências naturais e engenharias que os Estados Unidos. No processo de formar inicialmente seu capital humano especializado, teve uma política de formação de talentos no estrangeiro, em boas universidades e o estabelecimento de boas redes internacionais, dado que a maioria dos estudantes voltavam para a China. Na indústria chinesa hoje, o conhecimento científico-técnico é usado intensivamente e o país já ocupa o segundo lugar por trás dos Estados Unidos em termos de participação no valor total agregado para manufatura de alta tecnologia e serviços intensivos em conhecimento comercial, financeiro e de informação. Então, aqui vemos que tem havido um desenvolvimento cuidadosamente planejado. E, de acordo, segundo a OECD, o Beijing consolidou uma base científica importante com um alto nível institucional, formado por centros de pesquisa e excelentes universidades, incluindo a Academia Chinesa de Ciência, com redes de cooperação internacionais muito interessantes. E também aqui vemos que a capacidade de absorção de conhecimento e de talento não foi acidental. E aí se criaram todas as instituições e planos que têm sido realizados bem regularmente, renovando esses planos e as ideias, mas em função do crescimento de uma estratégia de longo prazo. O País Basco é um caso bem interessante, porque aí vemos que um dos aspectos relevantes foi o começo de uma política de desenvolvimento e apoio dos clusters que foram levados pelo governo da comunidade autônoma do País Basco, não? Que é interessante que realmente é uma das poucas regiões europeias que a literatura tem considerado como um sistema regional de inovação real, além de ser um dos mais avançados na implementação de uma estratégia de especialização inteligente. Então, isso é um caso a levar em conta também como que aconteceu a novidade do País Basco. Mas, no caso do México, vemos que não tem uma orientação única
para a política pública de estimular estratégias de reindustrialização digital. Ainda que no plano do PSIC, que é um programa especial de ciência, tecnologia e inovação do governo de 2014 a 2018, menciona a importância da manufatura avançada na produção, não detalha os programas de fundos de pesquisa para começar a sua aplicação. Digitalização da produção e processo e integração de máquinas são um problema recente. Por isso que antes falava do incipiente da discussão e das iniciativas nos principais países da América Latina. A criação de clusters se estende, vai para quase todos os estados e cobre setores chaves: agroindustrial, automotriz, aeroespacial, eletrônica, logística e serviços médicos. Mas todo este tecido institucional, científico-técnico, tem favorecido a criação de novas modalidades de conhecimento, de transferência de conhecimento, ilhas, micro, macro, e algumas agrupações regionais, em software, aeroespacial, eletrônica, automotriz, e parques industriais, como em Monterrey e em Jalisco. Não? Apesar das flutuações econômicas e políticas, esta infraestrutura institucional permitiu um intercâmbio, uma rede de intercâmbio complexo que agora é útil para o desenvolvimento da indústria 4.0. Temos todos uns centros de pesquisa pública, temos o CONACYT com instrumentos que foram criados para fortalecer a pesquisa de fronteira, mas o problema principal do país é superar as deficiências que chegam do passado, como uma falta de infraestrutura, baixas capacidades, falta de coordenação de programas, insegurança social estendida a todos os estados e grupos sociais do país. Não? Mas o que acontece com o Brasil? Eu não sou brasileira e não sou expert, talvez sou expertinha, ou pretendo ser, mas não sou expert no Brasil. Conheço muito pouco da evolução das coisas por aqui. Sei que houveram muitas turbulências, o cenário mudou várias vezes. Há vários movimentos de indústria 4.0 no Brasil, com diferentes nomes e também instituições que agem em relação com o tema. Não é complexa, não precisa ser implementada de uma vez, não é simples compra de tecnologia, nem todas as tecnologias estão maduras e disponíveis. O momento do Brasil, me parece que é de incerteza, de repensar as empresas para reposicionamento e busca de novos mercados. E mais do que nunca é o momento de pensar e agir, de levar a inovação para dentro das empresas. Não? Das poucas coisas que sei do Brasil nesta área, e que me lembro muito porque me tocou compartilhar algumas experiências da época na qual eu morava, mas eu não morava em Florianópolis, nem em Santa Catarina, morava em Campinas, mas eu gostaria de mencionar o caso de Florianópolis, em que em 30 anos, com origem na Fundação CERT, passou-se a pensar em materiais, desenho, engenharia e outros itens que o setor industrial passaria a agregar em seu processo produtivo. O caminho escolhido nesse lugar, nesse caso, do qual estamos falando agora, foi a inovação tecnológica, com foco na informática naquele momento. Vários estados do Brasil expandiram seu potencial para desenvolver uma informática para empresas com uma competência que já existia na indústria, cada um na sua especialidade, mas o único que deu certo por bastante tempo, foi o do CERT, que nasceu no seio da Universidade Federal de Santa Catarina em 1984, juntando empresas catarinenses e paulistas. Era o começo de um novo tempo para a tecnologia da informação, ao menos no âmbito do estado de Santa Catarina.
Em 2016, o Carlos Alberto Schneider, o engenheiro Carlos Alberto Schneider, ator-chave nesta história, considerava que dos focos de atenção estratégica deve ser a chamada Fábrica 4.0, que é a convergência digital plena que sucede às etapas históricas anteriores, a máquina a vapor, na primeira revolução industrial, a mecânica, na segunda, a área do computador e da eletrônica, na terceira. A novidade que emerge com a digitalização é que facilita outro horizonte nos modelos de negócios, de serviços e de produtos individualizados. Não é só uma tecnologia, não, isso já falamos, não? Da coisa que, sim, de uma combinação das existentes em novo sentido e habilidade de satisfazer mudanças atuais e futuras. E aí, sim, vamos passar de largo, porque sintetizo o que a Alemanha, a China e os Estados Unidos conseguiram fazer. Mas para ter uma ideia comparada, de acordo com a informação disponível sobre o desenvolvimento dos serviços econômicos e sociais na China, que fez tanto progresso, tanto avanço nos últimos anos, a China, durante 2014, a indústria de manufatura de equipamentos significava o 30,4% do valor industrial, ainda que Estados Unidos, este segmento era o 41,9%. Para Japão, o valor era 43,6% e para a Alemanha, 45,4%. Assim que pode ver que a China ainda está à distância do que pretende fazer, não? Mas então vamos falar mais de aspectos sociais. A heterogeneidade é sempre ruim ou tem algum valor a diversidade? Quando falamos também da diversidade biológica, a diversidade cultural, tem algo a ver com criatividade? Bom, a heterogeneidade, que pode ser muito perturbadora, mas também inovativa, é importante. O melting pot social, similar àquele do qual emergiu toda a ciência moderna, pode também, talvez, hoje, ser importante como as academias e sociedades da institucionalização incipiente da ciência no século XVII e XVIII foram, não? O multiculturalismo atual, se tomado em sério, pudesse ser uma chave para uma nova ciência no século XXI. Por exemplo, temos o caso da agricultura. Os campos agrícolas estão virando mais grandes, a monocultura está em incremento, a diversidade está desaparecendo. Isto é claramente uma senda, um caminho equivocado a seguir, fala muita gente, muitos autores. Estamos num caminho que já tem passado a etapa onde podemos maximizar os rendimentos desta maneira. O propósito deveria ser nos mover na direção oposta e diversificar a produção. Até recentemente, a agricultura de pequena escala não era uma opção, não? Era simplesmente consumidora de tempo, exageradamente, e muito custosa. Costosa, não sei se se diz assim, com muito custo, não gostosa, sino custosa, não? Ok. Simplesmente, antes ou depois, a robótica vai tomar esta classe, esse tipo de diversificação agrícola como algo profitable, não? Ganancioso. Então, agora podemos realmente pensar a diminuir o tamanho, diversificar a produção, isso é uma coisa muito interessante. E podemos também pensar em manter mais que simplesmente renovar. Em muitos respeitos, o ecossistema clímax se produz ou sobrevém quando as estruturas, suas estruturas são conservadas e mantidas
mais que simplesmente renovadas. O mesmo pode ser falado da economia. A Alemanha tem muitas empresas pequenas e médias, em outras palavras, há muita diversidade na economia, mas como isto pode ser mantido? Fraunhofer tem uma grande responsabilidade aqui e muita influência. Se este setor é fortalecido, isso pode fazer a Alemanha mais resiliente. Né? E isso é um pensamento recente, temos que ver o que acontecerá agora, neste ano que está entrando em recessão, a Alemanha. Isso também fala das coisas impensadas que têm a ver com a economia, com a sociedade, com a cultura, e que não são simplesmente um resultado de políticas. Não? Bom, as narrativas têm um papel chave em tudo isto, porque ou fazem elogios ou culpabilizam os atores, dos autores das decisões. Não? Mas transformam, então, as decisões e, inclusive, as regulações, revelando fatos e fazendo avaliações mais ou menos precárias de probabilidades. Não? Então, aí vemos que surpreende como é que muita gente simplesmente assume que os robôs são uma parte grande do problema, que as máquinas estão tomando todos os bons trabalhos, inclusive os trabalhos em geral. Para a maior parte, por sua maior parte, isto não é nem sequer apresentado como uma hipótese, é simplesmente algo do conhecimento geral, todo mundo sabe. O suposto tem implicações reais para a política, para a discussão de política. Por exemplo, há muita agitação por um ingresso universal básico que provém da crença que os postos de trabalho vão virar crescentemente escassos como uma apocalipse de robôs que toma a economia como um todo. Então, parece como uma boa ideia apontar que, neste caso, que todo mundo conhece, isso não é verdade. As predições são difíceis, especialmente acerca do futuro. Não? Por isso que a prospectiva tem muito problema e os especialistas em futurologia também têm problema. E pode ser que os robôs realmente cheguem a pegar todos os nossos postos de trabalho algum destes dias. Mas a automação não é simplesmente uma parte grande da história do que aconteceu com os trabalhadores dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. E este é um argumento do Paul Krugman, que tem estado escrevendo sobre isso recentemente. Temos um grande problema, mas tem muito pouco a ver com a tecnologia, nos fala o Paul Krugman, e tem muito a ver com a política e o poder. E o que é um robô, depois de tudo, não? Então, o Paul Krugman nos invita a olhar para trás por um minuto e perguntar-nos o que é um robô. Claramente, não tem que ser alguma coisa que pareça como um C3PO, né? e que vai falando pelo mundo exterminate, exterminate, como nos filmes, né? Da Guerra das Galáxias. E os robôs, vemos que simplesmente são qualquer coisa que utiliza tecnologia para fazer um trabalho que antes faziam os seres humanos. Então, aí podemos ver que, em algum sentido, han estado transformando a nossa economia, literalmente por séculos. Não? David Ricardo, um dos fundadores, dos pais fundadores da economia, escreveu sobre os efeitos disruptivos da maquinária em 1811. Temos falado disso já muitos anos atrás. Nestes dias, quando a gente fala sobre o apocalipse dos robôs, usualmente não pensam nas coisas, por exemplo,
o que tem acontecido com a mineria e quitar terra para abrir espaço para a mineração. Estas são tecnologias que completamente transformaram a indústria da mineração. A produção de carvão quase duplicou entre 1950 e 2000 e só começou a cair há uns poucos anos atrás. No obstante, o número de mineiros do carvão caiu de 470.000 a menos de 80.000. Ou, se consideramos a containerização dos cargos, não? Dos carregamentos portuários, aí também vamos ver que o pessoal ligado a esta atividade, por maior parte, tem sumido, não? Nos últimos anos nas maiores cidades portuárias, com portos, não? Mas, sem contar isso, o comércio global tem explorado, não sei como se diz, estallado, desde os 70, e a porção dos trabalhadores nos Estados Unidos comprometidos com o manejamento do cargo marino ha caído em 2/3. Assim que essas coisas acontecem e a disrupção tecnológica não é nova. Ainda assim, está acelerando? Não, de acordo com os dados. Se os robôs realmente estivessem substituindo os trabalhadores em massa, esperaríamos que a quantidade de matéria produzida por cada trabalhador que permanece, isto é, a produtividade do trabalho, estaria explodando. E, de fato, a produtividade cresceu muito mais rápido a meados dos 90, até meados dos 2000, que desde então. Desta forma, a mudança tecnológica é uma velha história. O que é novo é o fracasso dos trabalhadores de compartilhar os frutos da mudança tecnológica. Há um consenso crescente, mas incompleto, entre os economistas, que um fator-chave no estancamento da produção tem a ver com a capacidade declinante de negociação, do poder de negociação dos trabalhadores. Uma declinação que, em última instância, é política. Que futuro, então? E aqui, para mim é uma coisa muito curiosa, porque estou sempre brigando com meu querido amigo e colega Renato Dagnino. Mas recentemente ele circulou umas páginas, um texto que me parece muito interessante. Ele tem muitas outras coisas interessantes, mas não podemos continuar brigando. Mas ele fala, no Brasil há 210 milhões de pessoas. 160 milhões estão em idade ativa. Mais menos de 30 com carteira assinada. E não há nada que indique que a empresa local voltará a investir e gerar o emprego para absorver os 80 milhões que nunca o tiveram e que o futuro da ciência e tecnologia capitalista permite antever, nunca o terão. Em particular, isto parte do texto do Renato Dagnino. Em particular, no que se refere à indústria manufatureira, que hoje assina a carteira de apenas 2 milhões de pessoas. Tampouco é legítimo pensar, à luz do aumento da desigualdade que vem ocorrendo nos países avançados, que uma política cognitiva que tome a empresa competitiva possa provocar o derramamento de bem-estar que alguns ainda esperam. Além do que há evidência suficiente para mostrar que sua estratégia de inovação periférica, imitativa, baseada na renovação de seu equipamento, não é responsiva a essa política, o que a torna, neste plano, e com essa minha finalidade, quase inócua. A tecnociência que se precisa, então,
terá que colocar o potencial científico-técnico das instituições de ensino e pesquisa, que é praticamente o único local onde se pesquisa estas coisas, a serviço de uma interação com os atores sociais interessados. Cabe a iniciativa de acolher a demanda cognitiva embutida em suas necessidades materiais hoje desatendidas. Por pertencer àqueles 80 milhões de marginalizados, eles não terão acesso ao emprego e salário. A construção da plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, que deveria se fazer crescer, a tecnociência solidária, então um desafio considerável, mas como costuma suceder nesses casos, é também uma oportunidade formidável. Bom, eu deixo aqui, porque já cansei vocês com muita coisa, mas eu gostaria de ressaltar que nós temos modelos que são os modelos na prática real, histórica, que têm acontecido na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, na região do País Vasco, aqui na América Latina, algumas coisinhas, construindo tradições e potencialidades futuras, mas com distâncias enormes a respeito desses outros países que tenho mencionado, que estão no México e no Brasil, mas nada a ver com o que está acontecendo no Norte. Então, o problema, e aí eu gostaria de sugerir a leitura de uma nota recente de uma publicação em uma revista of all journals possíveis, The Economist, não? Mas é interessante, me parece, menciona o caso do Chile, com o intento dos planos políticos, tanto do Michelle Bachelet, socialista, quanto do Piñera, neoliberal, de tentar avançar no domínio tecnológico da produção, não? O Chile, baseado na sua principal fonte de riqueza, são a mineria do cobre e agora, mais recentemente, a sua intencionalidade de desenvolver a mineração do lítio, não? Como fez Bolívia e outros países da região. E nos dois casos, cobre e lítio agora, o que o artigo mostra são as dificuldades que tanto o plano Bachelet quanto o novo plano, a renovação, uma visão diversa, partindo do ponto de vista ideológico diferente, que é da Piñera, nos dois casos, os projetos de avançar no controle do domínio tecnológico nestas áreas está tendo dificuldades. Então, simplesmente o que eles comentam é o difícil que resulta para países como os nossos chegar realmente a avançar nessa coisa. Pareceria condenados a produzir só certos elementos. A economia de produtos, de extração de produtos naturais, sem beneficiá-los com desenvolvimento industrial, porque quando você quer fazer isso, está sempre faltando alguma coisa. No caso do lítio, em particular, a dificuldade que o Chile está tendo agora é que parece que o fato de que os tipos de lítio que são abundantes nos salares do norte do Chile precisariam, para ser úteis para as baterias de lítio, eles precisam comprar outras matérias-primas que não tem no Chile para fazer isso possível. E isso sai muito custoso, a parte do fato que estão muito distantes, muito longe dos mercados que consumiriam as baterias, não? Então, sempre vai enfrentando barreiras e mais barreiras e mais barreiras, não? Então, se fala, bom, simplesmente que a curva para poder crescer nestas áreas é muito mais difícil para os nossos países do Sul, não? Então, nós precisamos não esquecer isso e simplesmente pensar imitativamente, bom, vamos comprar aqui, vamos fazer lá. Vemos como tem que ter países de dimensões como a China,
e talvez no Brasil, mas isso para os brasileiros pensarem como se pode resolver, não? Mas eu deixo isso aqui e vamos ver se podemos conversar hoje ou em algum outro momento. Muito obrigada por ter escutado. Tchau. Oi. Agradecemos a palestra da professora Hebe Vessuri. A gente tem uns minutinhos só para algumas perguntas, talvez umas 2 perguntas, e ela teria uns 5 minutinhos mais para responder. Quem gostaria? Esse é a pilha, mas ele está ligando. Bom, professora Hebe, muito obrigada pela sua apresentação tão interessante. A minha pergunta é muito simples, e eu vou colocá-la da perspectiva de onde eu tenho pensado essas questões contemporaneamente, que é a economia política mundial. Acho que acho que você apresenta um quadro muito rico, né, da magnitude das transformações, embora exista muita propaganda, muitos interesses na difusão dessa ideia, mas o ponto essencial, e aqui é a minha questão, é que, além, como você bem colocou, da perda de poder de barganha dos trabalhadores para dividir os ganhos desse acúmulo de produtividade, você tem outros fatores econômicos e políticos que tornam essa revolução tecnológica uma produtora de assimetrias, né, e não uma democratizadora social. E uma das principais é a ação internacional das empresas transnacionais para a emergência, no âmbito internacional, de barreiras como propriedade intelectual e outras barreiras legais para a difusão desse conhecimento. Então, a minha pergunta é muito assim, diante desse cenário, né, onde a gente tem uma revolução tecnológica cuja magnitude a gente pode discutir, mas que, né, desponta no horizonte como uma mudança drástica. E, de outro, né, essa reprodução de assimetrias, o que é que o pensamento político, o pensamento, melhor dizendo, latino-americano, sobre política científica e tecnológica, e nós temos uma herança desconhecida sobre isso, o que é que ele nos contribui nesse momento? Então, Hebe, acerca da formulação do Renato Dagnino, né, Tecnociência Solidária, eu queria conhecer a sua posição, porque ela me parece, obviamente, uma contradição em termos, né, dado que a tecnociência ela está assentada exatamente na disputa, na concorrência, né, e como é que se converte uma lógica da disputa numa lógica solidária? Sí, no me lembro. Sim. Não, que agora está pegando o cansaço do avião, então digo o que me havia perguntado Maria, né? Mas se bom, você tem na América, no pensamento político das políticas de ciência e tecnologia da América Latina, parece que você tem todas as correntes, não? Porque tem por um lado tem uma ênfase neoliberal de fazer o que precisa ser feito, porque se aconteceu uma revolução tecnológica em algum lugar, isso significa que isso é inevitável, você tem que ir por aí, então precisa fazer um ajuste na indústria e políticas de formação, de capacidade, como a solução para isso.
mas já temos experiências de outras assim chamadas revoluções tecnológicas, não? E que continuam as assimetrias, continuam as desigualdades, continuam os parapetos para defender os monopólios, os privilégios de ser os primeiros, não? Que têm as vantagens de ser os pioneiros, os primeiros nessa qualquer uma das revoluções, não? Então, essa é uma maneira de pensar as políticas, que vem muito fortalecidas desde o âmbito financeiro e todos os lobbies internacionais que são os que criam as narrativas de vantagens e de optimismo para falar rapidamente destes problemas, não? Então, isso é uma coisa. No outro extremo, você tem, então, agora todo o surgimento de políticas que defendem a necessidade, reconhecendo a dificuldade disso, a necessidade de pensar de um jeito diferente, e que passa por uma lógica que tem a ver com o que você comentava, da solidariedade, não? Que é muito difícil, com toda uma história de assimetrias, de desigualdade, de desvantagens de origens e tudo mais, é difícil de pensar como fazer, mas, como o Renato também fala, aí tem uma oportunidade muito importante, muito grande, não? Eu acho que vai sempre surgir novas barreiras, ao mesmo tempo que surgem as novas ideias, para manter as vantagens das economias mais poderosas, não, do mundo. Então, pareceria que é preciso jogar um jogo um pouco diferente. O jogo diferente não passaria por voltar para trás uma economia primitiva, uma economia atrasada, uma economia camponesa. Não. Você tem que também dominar a nova tecnologia, porque isso é inevitável, não? Como todos nós temos celulares, temos isto, temos aquilo, que são elementos do dia a dia, que têm virado os grandes elementos de competitividade de muitas economias no mundo, mas temos que conhecê-las, temos que usá-las, temos que dominá-las como tecnologia. Então, tem um papel para a formação de capacidades e para o domínio das tecnologias novas que estão aí. Isso é imparável, não se pode fazer. Mas, então, como é que se faz esse aprendizado e como é que se tenta dominar essa tecnologia nova para fazer o quê? Não? E, então, aí deveríamos estar claros que não podemos fazer o mesmo, ou do mesmo jeito que se faz no mundo poderoso, no mundo que domina hoje. Porque já temos muita experiência por trás, histórica, que demonstra que é muito difícil entrar no clube, né? Pode ser 1, 2 países que vão mudando nestes períodos e que entram no clube dos que dominam a tecnologia e a indústria e a vantagem dos negócios. Mas sim, temos possibilidade de fazer alianças, de pensar a política científico-técnica de uma outra maneira. Há momentos nos quais a ideia de região vira importante, e outros momentos nos quais falar de região, de regionalismo é má palavra, não? Então, agora, neste momento, também, ninguém quer saber mais nada dos Mercosul, dos Unasur, dos não sei quanto da América Latina, porque não tem sócios que parecem de mérito para fazer as coisas. Mas tem outros momentos onde houve criatividade e ideias de integração regional para fazer as coisas. Isso eu já vi no México, no qual a política dos 80, como se chama, dos Salinas, era não mirar mais para a América Latina, leia-se América do Sul, porque o resto da América Central como que não contava nada, e toda a política virou para olhar para o, como se chama, o Pacto do Norte, não? Da economia do Norte. Aqui no Brasil passava um pouco uma coisa similar. Olhar para a América do Sul, nós somos a locomotiva da América do Sul, para que queremos o resto? Porque isso simplesmente nos atrasa mais ou não. E outros momentos nos quais era muito interessante ser a locomotiva para a América Latina. Tinha muita promessa de fazer coisas, não? Então, eu acho... Esses são 5 minutos, não? Sim.
Ok. Bom, então, tem espaço para as políticas públicas, na área de ciência e tecnologia, mas temos que ter clareza política para pensar saídas que têm que ser originais, têm que ser novas. É fácil falá-lo, é difícil fazê-lo, e nós não sabemos até que já aconteceu se o projeto é bom ou mau, né? Mas tem que trabalhar no meio. Muito obrigado a presença de todos. Amanhã a gente retoma com a programação da semana, a partir das 9 horas. Compareçam. Boa noite.